Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E cá estou aqui pra gente conversar um pouco sobre os livros que eu li aí nos últimos meses. Não lembro quando foi a última vez que eu gravei esse vídeo com atualizações de leituras, né? E eu li bem pouco, assim, bem menos do que eu gostaria de ter lido, mas tudo bem, acontece. Vou fazer o quê? Chorar? Reclamar? Sim, talvez. Tá focado isso. Quando nem com o óculos você tá vendo direito, é porque tá complicado. Bom, eu não sei se vocês conseguem ver esta mesa atrás de mim. Mas ali tem vários livros naquela mesa, várias leituras que eu comecei e acabei deixando para depois, e não por não estar gostando dos livros. É a famosa ressaca literária, quando você tenta engatar uma leitura, mas nenhuma vai. E sempre que eu tô nesses momentos assim, eu começo vários livros. Eu pego um e não tá funcionando, eu pego outro. Não tá funcionando, eu pego outro. Não tá funcionando, eu pego outro. Quando eu vejo, eu comecei a ler, sei lá, 10 livros. Tem um tempo também que eu não gravo, então eu tô um pouco perdida. Mas calma, que daqui a pouco eu me encontro aqui. Chega de conversa fiada, né? Eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo atualmente e o que eu concluí, o que eu consegui concluir aí nos últimos meses. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, envie esse vídeo para um amigo que também gosta de literatura e me acompanha nas outras redes sociais que ficam sempre aqui na descrição. Então eu li o Eleanor Oliphant, está muito bem. E esse é o livro de estreia de uma escritora escocesa. Eu li aqui pelo Kindle. E esse é inclusive um título irônico, porque a Eleanor Oliphant, ela não está muito bem. Quem é que tá bem, né, Eleanor? A gente entende, você não está sozinha. Eu comecei esse livro, inclusive, pensando que seria uma leitura leve, descontraída, com uma personagem adolescente. Eu estava redondamente enganada. Não é uma leitura descontraída e feliz. E a personagem, a Eleanor, ela já tem aí os seus 30 anos no início da história. Não tô falando que quem tem 30 anos não é jovem, mas eu achei que era uma personagem adolescente e não é. Eu tenho quase 30 e ai de quem falar que eu não sou jovem. E a Eleanor, ela tem uma personalidade excêntrica. Ela não tem muito tato para lidar com as pessoas, ela não tem muitas habilidades sociais. Ela sofre, inclusive, bullying dos detestáveis colegas de trabalho dela, que riem da forma como ela se veste, como ela se comporta, das coisas que ela faz. E é até compreensível, assim, não tô justificando as pessoas serem babacas com ela, mas é porque a Eleanor, justamente por não ter esse tato social, ela é bastante desagradável às vezes, sabe? Ela fala umas coisas, assim, meio grosseiras com as pessoas e ela não percebe que ela está sendo grosseira, ela não faz na intenção, enquanto as outras pessoas zoam da cara dela na intenção. Então a gente acompanha a rotina, a vida dessa mulher aí nos seus 30 anos, que é bastante solitária. Ela vai para o trabalho, do trabalho para casa, não interage com muitas pessoas, além de um telefonema que ela recebe uma vez por semana da sua mãe. E é uma relação bastante conturbada, uma relação abusiva, assim, de mãe com filha. A mãe dela também não é uma pessoa lá muito admirável. E aos poucos, a Eleanor vai mudando um pouco a sua convivência com um colega de trabalho. Ele se aproxima um pouco dela, ele não a trata mal como os demais. Eles ajudam um senhor que sofreu um acidente na rua e com isso eles acabam se aproximando. Eles passam a visitar esse senhor que eles ajudaram e eles começam a almoçar juntos e aos poucos a Eleanor vai conseguindo criar um vínculo aí com uma pessoa. E para mim foi um livro ok, eu não achei uma leitura ruim, mas não é um livro que eu releria. E não foi uma história que me marcou, assim, absurdamente. Depois eu li o Querida Combine, da Sayaka Murata. O meu livro tá emprestado, então vou deixar a capa aqui para vocês também. E esse foi o livro que a gente leu no Clube do Livro, que a gente tem aqui na minha cidade. Inclusive fui eu quem indiquei esse livro. No Clube do Livro todos os membros podem sugerir leituras, e aí todo mês a gente sorteia um livro dentre as sugestões. Aí saiu um livro que eu tinha indicado. Não tinha lido, coloquei na minha lista de indicações livros que eu quero ler, então eu li junto com o pessoal mesmo, foi uma surpresa para mim também. E o que me chamou para esse livro foi a vontade de ler uma escritora japonesa. Nunca tinha lido um livro escrito por uma mulher
japonesa, né? Já li autores japoneses e também foi um livro ok pra mim. A minha expectativa, assim, era, não sei, talvez conhecer e entender mais da cultura mesmo. Então eu imaginei que seria um livro diferente de tudo que eu já tivesse lido, mas não foi tanto, assim. É um livro mais com foco na personagem mesmo, que é a... eu sempre esqueço o nome dela, porque eu achei que Querida Combine, eu achei que Combine fosse uma pessoa, mas Combine não é uma pessoa. Combine é uma loja de... é o que a gente conhece como loja de conveniência. Deixa eu me explicar melhor, porque é claro que a gente tem os fatores sociais aí dessa sociedade, só que não é tão explorado, entende? O que é mais explorado é a personagem, que é a Keiko. Isso, a Keiko Furukura. Então, Querida Combine é a loja de conveniência em que a Keiko trabalha e ela é muito julgada por todos porque ela trabalha há anos nessa Combine. E, pelo que a gente percebe assim ao longo da leitura, a maioria das pessoas ali que trabalham em uma Combine tem isso como um trabalho temporário. Então as pessoas ficam surpresas do fato da Keiko não querer sair dali. Por que ela não procurou um outro emprego? Por que ela tá, sei lá, há 15 anos trabalhando ali naquela mesma Combine? E assim como a protagonista anterior, né, a Eleanor, a Keiko também não tem muitas habilidades sociais, ela não sabe muito bem como lidar com as pessoas. Ela faz coisas que para ela é muito natural, que para ela seria uma reação normal, mas não é. Então ela relata algumas coisas que ela fez ao longo da sua vida e que para ela eram muito normais, era uma atitude normal de se tomar, mas ela vê que as pessoas ficavam assustadas, frustradas, decepcionadas e com raiva dela. E aí ela foi se fechando. Aí ela interagia cada vez menos com as pessoas para não correr o risco de fazer algo que iria decepcionar alguém, sabe? E dá para perceber, assim, a crítica que a autora quis fazer, né? Sobre a gente ter sempre uma necessidade de que as pessoas sejam, façam, que sigam um roteiro que a gente tem como normal, né? Então, primeiro um trabalho temporário, depois você arruma um trabalho melhor, depois você se casa, depois você tem filhos. Pra mim foi um livro ok também, gente. Eu acho que eu tava com muita expectativa de que seria uma leitura diferente, que me trouxesse, não sei, perspectivas diferentes que eu talvez não tivesse encontrado em outros livros. Talvez o fato de eu não ter gostado tanto foi muito uma questão de expectativa mesmo. Daí, eu reli Aline Bay e li Aline Bay. Eu reli O Peso do Pássaro Morto, que é um livro incrível, maravilhoso, sensacional. Quando eu li pela primeira vez, eu tinha lido em e-book, daí comprei o livro físico e fiz a releitura aqui. E recentemente a Aline lançou o seu segundo romance, né, que é o Pequena Coreografia do Adeus, e eu li também e é incrível, gente. A escrita da Aline Bay é maravilhosa. Ao mesmo tempo em que ela é poética, ela nos joga assim numa realidade muito dura, numa realidade muito crua, muito perversa, sabe? Mas também traz uns momentos de alegria, de esperança, não sei, nesse livro mais que nesse aqui, ó, No Peso do Pássaro Morto. Eu quero fazer um vídeo só sobre esses livros, então não vou me estender tanto, só vou dizer que leiam Aline Bay, essa escritora brasileira contemporânea maravilhosa. Sou muito apaixonada pelos escritos dela. Aí também pro clube, daí num outro mês, né, nós lemos Sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane. Deixa eu ver se tá focando aí pra vocês verem. Tem um filme também, que é bastante famoso, né, dirigido pelo Clint Eastwood, baseado nesse livro. E esse autor, o Denis Lehane, é o mesmo que escreveu Ilha do Medo, que deu origem àquele filme com o Leonardo DiCaprio, que é maravilhoso. Quando eu comecei a leitura desse livro, eu já tinha assistido A Ilha do Medo e aquele filme é incrível, gente. É sensacional aquele filme, maravilhoso. Então, quando saiu pro clube pra gente ler esse livro aqui, eu tava com muita expectativa. Eu falei, cara, foi escrito pelo Denis Lehane, o mesmo cara que escreveu o livro que deu origem ao filme Ilha do Medo, então vai ser sensacional. O que eu posso dizer? Pra mim é uma história que funcionou muito melhor no filme que no livro. Não é um livro ruim, só é muito arrastado. E é uma história de suspense, assim, é drama também, bastante drama, mas também suspense. E eu não sei, pra mim, livros de suspense, eles são mais agradáveis, eles são mais, não sei, eles me cativam mais quando
A narrativa é uma narrativa fluida, que te prende, que te puxa, que te mantém ali na história. Eu não tenho muito problema com narrativas lentas, mas aí depende do que é abordado na história. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Então, com a história de suspense, eu preciso que o livro prenda, sabe? Que o livro me puxe, que eu fique fisgada, grudada naquilo. Não funcionou tanto pra mim o livro. Depois de ler, eu fui assistir ao filme, eu falei, cara, tá aí, a história é muito boa, mas funciona bem melhor, pra mim, funcionou bem melhor no audiovisual que aqui no livro. Também achei que o autor coloca muitos personagens na história e não se aprofunda em uns personagens que seria legal se aprofundar, ele só pincela todos os personagens que ele cria, sabe? Não há um aprofundamento, assim, maior em alguns, que eu acho que ele deveria ter se aprofundado. E o final também, pra mim, foi um pouco... Eu tava esperando muito do final desse livro, porque mais um problema de expectativas, né? O final de A Ilha do Medo é um dos melhores finais de histórias que eu já vi, assim, na minha vida. Você fica olhando pra tela e pensando, não é possível, não é possível, não é possível. Aqui é um final que você não percebe ele chegando, eu, pelo menos, eu não fazia ideia do final, de quem eram os reais culpados de um crime, um assassinato brutal, horroroso que acontece aqui com uma garota de 19 anos. Eu não consegui prever os culpados, mas aí quando a gente descobre, a gente fica, ué, sério? Era isso? Eu passei por essa narrativa arrastada, lenta, pra chegar nisso. Enfim, pra mim foi um livro ok, recomendo muito mais que assistam um filme do que leiam um livro, desculpa. E por fim, o último livro que eu li se chama George. Eu também li aqui no Kindle. Esse livro tá no Kindle Unlimited e é o livro que a gente vai discutir esse mês de julho no Clube do Livro. É uma história muito curtinha, muito rápida, publicado pelo selo Galera Júnior, então é um livro infanto-juvenil. Ele vai contar a história da George, que é uma mulher trans. Ela é uma pré-adolescente na história, ela deve ter os seus 12 anos, mais ou menos. Mostra, assim, os processos pelos quais ela passa até conseguir falar sobre isso com outras pessoas. Primeiro ela se abre com uma amiga, depois, salvo engano, é o irmão dela, e depois ela fala pra mãe, enfim, e aí mostra como, infelizmente, a gente não tem, os adultos, né, não tem muito tato, às vezes, para lidar com isso. Ela chegou a tentar falar sobre isso com uma professora, não falar realmente, mas de uma forma tentar mostrar para a professora quem ela realmente era. Que ela é a George, que ela é uma mulher, e não um George, um menino, como todos a tratavam. Então eu acho que é um ótimo livro para ser lido por jovens, sim. Eu senti falta de um pouco mais, mas eu entendo que é porque eu não sou o público-alvo desse livro. É um livro direcionado para o público infanto-juvenil, e eu acredito que para o público infanto-juvenil é um ótimo livro. A gente precisa ser mais sensíveis, né, a essas situações e não ter reações preconceituosas, reações que vão só prejudicar e diminuir essas pessoas. E foram essas as leituras que eu concluí aí nesses últimos meses. Vou mostrar para vocês agora o que é que eu estou lendo. Estou lendo este livro incrível, maravilhoso, meu Deus, tenho certeza que vai entrar assim para a lista das melhores leituras do ano e acredito que até da vida, viu? Que é o livro As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Esse é um livro de não ficção, né? A Xin Han, ela é uma jornalista chinesa e ela manteve um programa de rádio que se chamava Palavras na Brisa Noturna. Ela abordava questões, assim, acerca da vida das mulheres, como era a vida das mulheres na China, o que impactava a vida dessas mulheres, como eram os trabalhos dessas mulheres, as mulheres trabalhavam, como eram os relacionamentos dessas mulheres, enfim. E, gente, meu Deus, como eu fico chocada com cada história que eu leio aqui. Então, a cada história lida, eu vou sendo, assim, nocauteada com uma realidade que eu não fazia ideia, sabe? Eu ainda estou lendo também o Mulheres e Ficção, da Virginia Woolf, que eu comentei com vocês. São vários pequenos ensaios da Virginia aqui, onde ela vai falar sobre as mulheres escrevendo ficção, ou sobre a dificuldade das mulheres escreverem ficção. Ensaios bastante interessantes. Quando eu terminar, faço um vídeo pra gente conversar. E aí estou lendo também o Diário de Anne Frank.
nessa edição aqui. Tem várias edições diferentes dos Diários da Anne. Essa é a minha edição. Deixa eu ver em que página eu estou. Ainda estou no início. Estou na página 110. Deve ter umas 300 páginas. Tem umas 400 páginas. E é curioso, assim, porque tô lendo pela primeira vez. Nunca tinha lido os Diários da Anne. Mas acho que todo mundo, ou muitas pessoas, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas conhecem, mesmo que ainda não tenham lido o diário dela, ou visto, sei lá, algum filme, algum documentário, conhecem um pouco da história da Anne. Mas é muito diferente você realmente entrar em contato com os diários dela, sabe? Então eu já sabia algumas coisas acerca da vida da Anne Frank, mas você ter esse contato tão íntimo, sabe, com os diários dela, é doído também. Porque a gente sabe, né, infelizmente, qual o fim, que a Anne, infelizmente, foi uma vítima do Holocausto. E é muito triste pensar, assim, uma menina tão nova, né? Ela tinha, sei lá, 13 anos no início aqui dos diários. E cheia de sonhos, sabe? Que queria ser escritora, que ficava fazendo plano. E é triste pensar no fim que a vida da Anne e de outras milhões de pessoas tiveram. E por fim, eu tô lendo também o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro tá me acompanhando já tem um tempo, eu tô lendo bem devagar. Tô aqui na página 80 e poucos. Tô aqui, acompanhando a vida de Jane Eyre. Que também, nossa, é só sofrimento que eu tô lendo, né? Meu Deus, porque a Jane Eyre também sofre bastante. Ela sofria na casa da tia onde ela morava, perdeu os pais muito jovem, foi morar com essa tia que a tratava como, sei lá, né? Nem sei como que, mas a tratava muito mal. Aí ela vai para um internato e também é muito maltratada ali. Eu fico, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Enfim, muitas tristezas me acompanham aqui nas minhas leituras. Só para dar uma variada, né? Se vocês me acompanham por aqui, vocês já sabem que é daqui para baixo. Mas é isso, gente. Foram essas as minhas leituras, são essas as minhas leituras atuais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí a enrolação. Fiquei alguns dias sem gravar e daí parece que eu desaprendo como é que se fala, como é que se comunica de um jeito coerente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos, se cuide e tchau. Até o próximo.